Outros Tá. poderão entrar durante o período. Aham. Eu vou tentar gravar também, qualquer coisa, depois eu passo. Beleza. Só colocar minha apresentação, então. Tá aparecendo aí a apresentação, né? Tá. Beleza. Tá, então o início, ele é meio chato esse tema de hoje, que na verdade o objetivo dele é demonstrar a ligação que tem o magnetismo com o espiritismo, porque nos livros da codificação a gente não acha nada, né? A gente lê ali os 5 livros ali e não acha um passe, não acha uma imposição de mão, e isso é feito em em todos os centros, da onde que vem, né? Da onde que surgiu, você não tem na matéria, né? Kardec deixou tudo ali e não tem, a gente não acha. Até nas revistas espíritas tem bastante material a respeito disso. Então o objetivo hoje é mostrar, é linkar esse Kardec com o passe, porque na verdade ele tinha mais de 30 anos de magnetizador antes de entrar no espiritismo. Então era uma matéria que já estava, né, para eles já muito difundida, então ele nem trouxe, né, para dentro da doutrina espírita, ele mal e mal colocou lá dizendo que, né, os espíritos ajudam, aquela parte ali daí, né, dessa do que é o passe misto e o passe do magnetizador, somente magnetizador, né? Então, né, vamos começar dentro do Livro dos Espíritos, a questão 424. Por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se a vida a um ser que definitivamente morreria? Se não fosse socorrido, então a pergunta de Kardec, né, por como ele era magnetizador, eles viam que muitas vezes eles conseguiam tirar alguém que estava com os 2 pés na cova lá e conseguiam, né? Então ele fez essa pergunta para os espíritos: o cara vai morrer, pode ser, né? O cara está com os minutos contados. Pode, através de alguma coisa, alguém socorrer essa pessoa e ela voltar à vida? E a resposta foi sem dúvida. E todos os dias tendes a prova disso. Até o Kardec dizendo, não é uma vez que outra, não é lá uma vez que aconteceu. Ele diz ainda com as palavras, né? Todos os dias tendes a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, Kardec diz, o cara podia, né, ia morrer. Pode alguém chegar ali e aplicar, fazer alguma coisa e ele voltar à vida? Ali diz, com certeza, todos os dias acontece isso. E quem que é que faz isso é o magnetismo, aquele poder, é aquela energia de vida que a gente tem dentro da gente, que sai pelas mãos, principalmente, que, né, doando ali, a pessoa pode voltar à vida. Então, resposta dos espíritos foi que pode. Então, a aula de hoje seria mais o magnetismo, né, linkando Kardec, principalmente a Mesmer. Mesmer foi o que iniciou tudo, na verdade, né, imposição de mão, curar com mão, isso vem de todos os tempos, né, tem nos desenhos lá das pirâmides, Jesus fazia muito, mas o Mesmer foi o que colocou nos livros isso, né? Foi o primeiro que criou uma doutrina, né? Ele veio um pouco antes do Kardec e o Kardec se utilizou também. Então, Franz Anton Mesmer foi o criador da teoria do magnetismo animal, conhecido pelo nome de mesmerismo. Magnetismo animal porque vem do ser humano, né? Porque se usava muito o magnetismo mineral, né? Através dos minérios, através do próprio ímã, né? Que eles faziam. Hoje em dia ainda, né? Você vê os materiais usados, ainda se usa ímã para imantar água, colchão com ímã, aquelas solinhas de sapato, aquelas que colocava, que era cheio de imãzinho, né? Porque tem os pontos ali da acupuntura, então ainda hoje se utiliza. O Mesmer tem num livro, eu perdi esse link de saber qual livro era, mas eu li isso já no livro, que ele ia com os ímãs atender o povo. E uma vez ele foi atender fora e longe e chegou na casa do cara para atender, esqueceu a bolsinha dele dos ímãs e teve que dar um miguezão e foi com as mãos mesmo. E ele viu que com as mãos foi melhor do que antes que ele ia com os ímãs. Aí ele deixou os ímãs de lado e começou a usar as mãos, porque ele achava que vinha dos ímãs. Gente, se alguém puder me dar um feedback que eu não estou vendo aí, só se estão escutando legal.
Alguém tá escutando, Marcelo? Sim. Beleza. Deixa eu só voltar para Sim, escutando legal. a apresentação, então. Então, quem foi o Mesmer? O Mesmer foi o cara, na verdade, né? Ele viveu na Áustria de 1734 a 1814, possuía títulos acadêmicos em teologia, filosofia, direito e medicina. Se a gente colocar um cara desse nos dias de hoje, o cara ter direito e medicina, teologia, que já é um absurdo, né? Você se formar em filosofia, naquela época, então, era o cara, né? Cada um geralmente ia para um ramo só. E ainda ele prosseguiu estudando geologia, física, química, matemática, filosofia e música. Ele era um ótimo músico, inclusive, e era pesquisador dos poderes ocultos do homem. Aí que levou ele a enxergar que existia alma, que existia algo a mais. Aos 32 anos, dedicou-se a estudar o campo oculto do poder do homem em relação ao universo. A teoria dele, se alguém leu o livro dele, é fantástico. Todo mundo dava cacete nele, coitado, e ele continuava e mandava, né? Me manda os que vocês não curam, que eu curo. Ele era médico e toda a equipe médica, né, da época era contra ele. Ele admitia, então, a existência de uma força magnética que se manifestava através da atuação de um fluido universalmente distribuído, que se insinuava na substância dos nervos. Esse aqui é bem interessante, né? Porque, na verdade, o magnetismo, ele corre por dentro de nós, por dentro dos pacientes, através o caminho que ele corre são os nervos. Dava ao corpo humano propriedades análogas ao do ímã. Então, o corpo humano ele é parecido com o ímã. A gente teria um lado que é, né, que seria uma energia diferente da do outro. Né? Hoje em dia fica ruim dizer um lado é positivo, outro é negativo, porque parece que já está ligando a bem e mal, Deus e diabo, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, são só forças contrárias, né? Esse fluido sob controle poderia ser usado com finalidade terapêutica. Então, você distribuir ele, né, tendo um método, uma prática, você consegue ajudar as pessoas. Em 1775, ele abandona o ímã e escreve um tratado sobre o magnetismo animal, onde atribuía às próprias mãos o desprendimento de uma força que curaria os males orgânicos. De todos os corpos da natureza, essa é uma frase dele, é o próprio homem que com maior eficácia atua sobre o homem. Então, nós mesmos, seres humanos, curando os outros seres humanos, porque na época tinha um estudo muito do Iman fazendo isso, então essa frase veio para isso. O Iman até faz muita coisa, mas quem é o grande detentor de todo o poder é o ser humano mesmo. A teoria das doenças dele era que a doença é a falta, o excesso, o desequilíbrio na distribuição do magnetismo pelo corpo. O corpo ele tem, né, uma circulação dessa energia e o desequilíbrio, a falta, o excesso causa a doença. Hoje a gente tem as doenças novas, né, principalmente a síndrome do pânico, que é puro excesso. As crianças hoje nascem explodindo e pobre, quando cai dentro de um centro espírita, a gente faz uma imposição de mãos, né, nelas. Elas ficam mais elétricas ainda, pior do que dar um Red Bull para elas tomar. Então, né, existe, e a gente geralmente não leva isso em consideração, né? O que é esse paciente? É uma falta de energia? É um excesso? É um desequilíbrio? A energia está tudo na cabeça, dando uma dor de cabeça? É um excesso, um vozinho ali numa quimioterapia que já não tem, que a gente vê que a velhinha está se apagando? Ou essas crianças que estão explodindo de energia? A síndrome do pânico, que chega a dar explosão mesmo de energia. A gente já tem os livros, né, do Matteo Tubino, que é um psiquiatra espírita que demonstra isso, que na hora do acesso do síndrome do pânico, é os espíritos fazendo sair tudo de dentro da pessoa, que ela tem esse poder de gerar essa energia, não gera, não usa, vai acumulando, acumulando, até que põe para fora num acesso do pânico. Então, né, o interessante é a gente ter essas noções aí, né? Não é eu atendo, chegou 10 pacientes na minha frente, eu vou atender os 10 igual. É claro que um passe normalzinho, aquele quando, né, tem aquele tumulto, é uma coisa. Atendimento na cama já para determinada doença, cada uma é diferente da outra. Né? O cara não vai com gripe no médico, ele leva um remédio para casa diferente daquele que tem um outro problema. E dentro do magnetismo não é tão diferente, não se tem lá 50, 60 tipos de atendimento, mas não é igual para todo mundo. E geralmente o que a gente faz é igual para todo mundo. Chegou ali em posição de mão e manda para casa. A gente fica ruim porque na maioria das vezes impõe muita energia, ela vai, bate e volta com a energia ruim do paciente. E às vezes eles nem precisam de imposição de mão, às vezes eles vão pior ainda para casa, porque chegaram cheio e a gente colocou mais ainda.
Então, tem esses cuidados e que não são coisas extraordinárias para a gente aprender. Ah, Outros tomara que pesquisadores... Oi? Outros pesquisadores seguiram-no. Seguiram o Mesmer, Charcot, Janetti, o Chorovic. Então, vários e principalmente médicos seguiram ele. Em Paris, o magnetismo atraía a atenção do pedagogo professor Rivail. Então, ali que o Kardec começa a se interessar por toda essa doutrina do Mesmer. Rivail integrava o grupo de pesquisadores formado pelo Barão do Potê, que é esse carinha debaixo aqui. Esse foi o cara. Eles tinham revista de magnetismo, onde eles publicavam. Esse era e geralmente eram pessoas bem influentes na sociedade. Ele era um barão lá na época da França, e esse era o cara que dava no meio do dedo dos médicos. Ele ia nos hospitais e dizia: o que os médicos não curarem, podem mandar para mim que eu curo. Né? Deixando a humildade de lado, mas eles faziam chover, mas eles faziam várias técnicas, atendiam o povo, né? Tudo dentro de uma metodologia, não como a gente faz hoje no centro, né? Tem gente que a gente vai ver uma vez só, tem gente que vem hoje e vai vir daqui 15 dias de novo, né? E eles tinham um método de atender, né? Geralmente, e algumas doenças todo dia, no mesmo horário. A maioria deles, né, eram ricos, não precisavam trabalhar, e outros eram magnetizadores mesmo, era o trabalho deles, eles cobravam muito menos do que médico, e eles curavam. Toda manhã, 8 horas, estava lá na casa do paciente para fazer o magnetismo. Então, voltando aqui, o Rivail, em 1854, interessa-se pelas informações que lhes são transmitidas pelo magnetizador Fortier. Esse aqui tem um documentáriozinho do Kardec, não o filme dele novo aqui, mas um documentário mais antigo que tem o Fortier tentando levar ele para as sessões de mesas girantes, porque o Kardec veio muito depois do que já estava aquela bagunça das mesas girantes, no início do espiritismo. E daí o Fortier falou para ele, ó, né, um monte de gente põe a mão em cima das mesas, as mesas começam a bater, e o Kardec disse, né, provavelmente estão vendo uma informação na tela, gente? já Marcelo, se saiu. puder colocar o som. Na verdade, veio que eu acho que está estourando os 40 minutos. Daí eu vou abrir a sala de novo, mando o link, e daí vai ser só clicar não sei quanto tempo aí. Se faltar, Marcelo, você me dá uma chamada no celular, que às vezes eu nem veja que já passou, beleza? Ok. Tá, então seguindo aqui. O Fortier, então, era um magnetizador, Kardec era magnetizador, e o Fortier levou ele para as mesas girantes, porque o Kardec disse, não, é magnetismo, estão enchendo a mesa de energia, a mesma energia que põe no paciente pode ser posta em qualquer coisa, e as mesas estão picando, estão estralando, daí o Fortier falou para ele, não, as mesas respondem, dão um toque, né? Chega alguém na reunião, pergunta uma data de nascimento, a mesa dá lá, tantos toca a data do cara que ninguém nunca conheceu, né? Então o Kardec começou a se interessar e viu que tinha um fenômeno inteligente. Aí surgiu o espiritismo, a ligação, né, do espiritismo com o magnetismo. Né? Kardec foi lá e aí, né, começou toda a parte do espiritismo, fazer pergunta. Essa aqui, as revistas espíritas, não sei se vocês gostam, né? Alguém já estudou elas são muito interessantes, gente. Elas são bem grossas, a FEB juntou, né? Todo mês o Kardec fazia uma revistinha e daí no ano inteiro a FEB juntou, né? Todos ali, ó, por exemplo, 1858 foi o primeiro ano, tem lá, é bem grossa, é um livrão por uma bíblia, assim, mas tem muito material interessante, fala bastante de outros assuntos, né? Visão do Kardec, visão, né, de fora, dizendo o que é viagem, o que não é. E é bem interessante que a Revista Espírita, ela contradiz algumas coisas. O Kardec se corrigiu, na verdade, principalmente na questão da obsessão, possessão. Ele diz no Livro dos Espíritos que não existe possessão, e ele viu. Só que o Livro dos Espíritos foi feito em 1857, um ano antes da primeira Revista Espírita. E ele viu, um dia ele foi numa sessão e viu que a pessoa estava possessa, e ele se corrige na Revista Espírita. Ele diz, ó, lá no Livro dos Espíritos eu disse que não existia possessão, mas hoje estou me corrigindo, eu vi uma. Né? Então são coisas assim que se tu lê só o Livro dos Espíritos, sai dizendo que não tem possessão. Né? E ele mesmo se corrigiu nas revistas espíritas, e tem muito material, principalmente de magnetismo. Aqui ele faz o link, né, do Kardec com o magnetismo. Então aqui só dando uma passadinha na primeira revista espírita, que vocês perceberam lá, o 1858, a primeira, ano 1, Allan Kardec fala na revista 1858, página 1, em janeiro de 1858, na introdução do número inaugural da revista, de
estudos psicológicos, Allan Kardec afirmou: o que não se fez e disse contra o magnetismo animal, e todavia todos os raios que se lançaram contra ele, todas as armas com as quais o atingiram, mesmo o ridículo, enfraqueceram-se diante da realidade, e não serviram senão para colocar o mais em evidência. É que o magnetismo é uma força natural e que diante das forças da natureza o homem é um pigmeu. Então ele começa ali falando do magnetismo, porque na época, né, principalmente a classe médica tirava os magnetizadores para louco, né? Ele não vai, como hoje mais ou menos somos nós espíritas, né? Muitas áreas, apesar de que hoje ainda é, né, os médicos estão aceitando muito isso. Dentro ainda da mesma revista ali embaixo na página 96, Magnetismo preparou o caminho do espiritismo e os rápidos Rodrigo, progressos. Oi? só para falar, tem aqui, ó. Veio uma mensagem? Não, essa é a revista Espírita eu tenho completa aqui. Elas são interessantes. Nós estamos estudando elas agora com o povo mesmo. E pegamos só matéria assim que seja de interesse, porque tem muita coisa nada a ver ali. Eles colocam as atas das reuniões. Então a gente tenta seguir ela, né, numa sequência, mas não lê o que não tem interesse, sabe? E muita matéria, cara, a gente vê que é coisa que ainda acontece hoje. Né? Aconteceu tal coisa lá, vamos ver. E daí, dali a pouco, o Kardec, da opinião dele, o Santo Agostinho, da opinião dele, bem interessante as revistas. É um material que a gente deveria, na verdade, dar uma olhada. Então, voltando aqui, né, ainda na Revista Espírita, na primeira, o Kardec já iniciou ela na primeira página falando sobre magnetismo. E esse assunto a gente não vê na codificação. Ele deixa muito isso. E trouxe-se, né, junto com o Espiritismo, veio alguma coisa de passe, porque eles faziam, mas a gente fica sem pai nem mãe, né? A gente aprende, né? Meio que eu aprendi com o Xangô dar um passe. Ele me mandou, né? Nossa lá da casa pediu, ó, hoje filho você vai dar passe. Eu disse, mas olha, só se tu me ensinar, porque eu não sei, né? Aprendi na hora e fui lá para frente dar passe, né? Fiz do jeito que fiz, sem noção nenhuma, né? Vou culpar ele? Não, ninguém tem. Cada um se perguntar para os mais antigos, né? Como que é que dá passe, do quem que você aprendeu, como que foi, não se tem essa matéria. E essa matéria tem nos livros, né? Na verdade, foram muito recentemente traduzidos os livros, né, que fala sobre magnetismo. Então, a gente deveria ter, né, esse estudo do magnetismo junto. Até ele diz ali bem no finalzinho, na penúltima frase, ó, sua conexão é tal que, por assim dizer, é impossível falar de um sem falar do outro. Impossível falar de espiritismo sem falar do magnetismo. Porque, na verdade, o magnetismo ele explica a maioria dos fenômenos que acontecem. E a maioria dos fenômenos que acontecem não são espirituais, são anímicos. A palavra anímico, a gente aprende que tá inventando coisa, e na verdade não tem nada a ver, né? A gente diz, aquele é médium, aquele é animismo, né? Animismo não é que o cara tá inventando. O animismo seriam faculdades de todo ser humano. O próprio médium tem, né, as faculdades anímicas, que são maravilhosas, e a maioria do povo que está dentro do centro tem essas faculdades e está ali tentando receber um espírito e não consegue. E não é um médium, na verdade, não tem a conexão com o espírito, mas tem todos os fenômenos anímicos. Então, por isso que Kardec diz, é impossível falar de magnetismo sem falar de espiritismo, mas a gente faz isso, né? A gente joga que tudo é espírito, tudo é o preto velho, ou é o obsessor, né? Ou é o guia da pessoa, ou é o obsessor que está querendo matar. E, na verdade, muitas vezes é apenas a energia da pessoa que é para outra coisa, né? Que é um fenômeno anímico. Dentro do magnetismo explica tudo, os fenômenos, o sonambulismo, o êxtase, a dupla vista. Né? Dupla vista, quem não tem? Que centro não tem dupla vista? Né? Chega alguém lá e tá todo mundo de boa, dali a pouco um diz da casa, nossa, me deu uma dor de cabeça, me deu um embrulho na barriga agora, né? Porque tá sentindo, tá tendo uma visão extra, fora do corpo, que não tem nada a ver com o espiritual. É a alma dele acessando alguma coisa de alguém que tá ali para ser tratado. Né? Então existe isso, mas a gente já joga tudo, é o obsessor de alguém, né? Joga tudo por esse lado. Kardec estudou o magnetismo por décadas, aqui na outra revista, então, já uma revista bem lá para frente. Quando assistiu àquela conferência, Allan Kardec já publicara o Livro dos Espíritos, obra que estabelece com detalhes o sonambulismo como fenômeno natural. Gente, todos os sonâmbulos, sonâmbulo mesmo. Esse aqui é aqueles sonâmbulos que entravam, a pessoa ficava muito com a mão em cima, o magnetizador ficava muito doando energia, a pessoa saía do corpo, né? A alma se deslocava e falava outras línguas, lembrava de vidas anteriores, olhava dentro do corpo, lia livro fechado, eles faziam muitos experimentos com isso. Então, o Kardec disse, ó, o sonambulismo como fenômeno natural podendo ser provocado pelo magnetismo. Todos os sonâmbulos, esses sonâmbulos que a gente tem em casa, que saem de noite, que andam de noite, são
né, teriam que estar dentro do centro trabalhando. Tendo estudado a ciência do magnetismo animal por 35 anos, Kardec estudou magnetismo por 35 anos. Você imagina estudar por 35 anos um assunto, né? Então é porque o assunto era top mesmo, né? Ele imagina ele principalmente tudo que foi e ficar tanto tempo nisso. Logo constatou que as duas ciências, o magnetismo e o espiritismo, eram irmãs. Não tem como tu ficar só numa, por isso a importância de dar uma estudada no magnetismo. A gente vê muita coisa, chega a gente na frente, a gente vê que não tem nada a ver com o espiritual, que na verdade a pessoa tá com, né, é a própria energia dele, que ele tem esse dom e não tá usando, ele tem um olho aberto a mais e não tá conseguindo enxergar, tá fosco, né, tá prejudicando ele. O magnetismo e o espiritismo se dão as mãos, são duas partes de um mesmo todo, dois ramos de uma mesma ciência, que se completam e se explicam um pelo outro, e reciprocamente. Gente, se alguém quiser interferir, pedir alguma coisa, acho que fica bem à vontade. Aqui é a última revista espírita daí, de 1869. Então, Kardec falou lá na primeira, na abertura, primeira página que tu abre, tu já vê Kardec falando de magnetismo. E na última revista espírita, se ele tivesse, né, visto depois de toda a codificação, não, magnetismo não tem nada a ver, não precisa, é os espíritos que fazem tudo, ele ia dizer, mas na verdade ele termina ainda dizendo, né, que tem que ter o magnetismo junto com o espiritismo dentro da casa. O codificador do espiritismo manteve esse pensamento sobre a ligação íntima das duas ciências, que é o magnetismo e o espiritismo, até o final de sua vida. No último ano da revista, 1869, ele assegurou, até pegar na parte vermelha ali, ó, das duas, espiritismo e magnetismo, a que não quer se mobilizar, não pode chegar ao seu complemento sem apoio na sua irmã. Né? Hoje a gente pega só espiritismo. Né? E o Kardec, nas palavras de Kardec, a gente estaria imobilizado só com o espiritismo. Porque daí a gente começa a levar que tudo é espírito, tudo é espiritual. E, gente do céu, o que eu mais estou pegando agora no centro, na nossa casa, é que a maioria não é espiritual. A maioria é outros fenômenos, outras energias, outras coisas. Né? Não se descarta o espiritual, mas se você estuda só uma, você vai ficar só para aquilo ali. Na época, até o Kardec combatia os magnetizadores porque muitos não acreditavam no espiritismo. Não foi todos que foi, né, pro lado, então ele também fazia isso, tentava juntar os dois. Estas interpretações que produzem e alimentam a superstição do fanatismo e que, acima de tudo, impeça aqueles que tenham a infelicidade de entrar no estado de sonambulismo por um acidente ou por doenças graves. Olha só que interessante, gente. Há pessoas que podem ter a infelicidade de entrar num estado de sonambulismo por um acidente ou uma doença grave, sejam abandonados pela medicina e afastados pela sociedade como incuráveis. Olha o Kardec dizendo, eu tenho a certeza... Ah, não, isso aqui na verdade era o Mesmer, desculpa, não foi Kardec. Tenho a certeza que os estados mais horríveis, tais como a loucura, epilepsia e maior parte das convulsões são, na maioria das vezes, efeitos funestos da ignorância do sonambulismo. Sonambulismo, a gente não aprende nada sobre sonambulismo. Né? O cara pode ser o fera em espiritismo, você pediu o que é sonambulismo, o cara vai dar aquela explicação pífia que tem no livro dos espíritos, que é só, né, o desprendimento do corpo, mas a gente vê ali que um acidente grave, um trauma muito grande pode acontecer isso, e não é aquele sonâmbulo de, né, fica com o olho fechado, caminhando por tudo. A gente às vezes pode estar normal e ficar fora da casinha, como diz ali, loucura, epilepsia, convulsões, a maioria das vezes é um efeito do sonambulismo e da ineficácia dos meios empregados pela medicina e pela ineficácia de nós espíritas que não estudamos, que não aprendemos, que não vamos atrás dessa gente. Quanta gente hoje ainda tem remédio para esse tipo, né? Para esses males. Hoje em dia o louco não cai num hospício, né? Não, é tratado, mas na época, nossa, né? Qualquer coisinha passava o resto da tua vida num hospício. Então, né, a gente tem isso, principalmente esses fenômenos. O Mesmer mesmo dizia, ele é médico, um dos maiores médicos que já existiu, né, dizendo que convulsão, epilepsia e loucura, grande parte é sonambulismo. Trata com magnetismo. A gente não faz isso, né? A gente não tem nem noção, né, Uma coisa, Rodrigo, que a gente sempre fala também, lá no centro, para o grupo e também para os demais que vão nos assistir lá, é exatamente isso, conhecer primeiro a si, tá? Porque muitas vezes, como se falou ali, não tem nada a ver com parte espiritual, mas ele chegando já sabendo, conhecendo um pouco melhor, com certeza a gente também pode dar o retorno para ele que ele necessita, né?
Isso a gente tinha muito na casa, né? Chegava com qualquer fenômenozinho, é, tá obsidiado, tá com obsessor, né? É a mediunidade, né? Por falta de conhecimento. Hoje a gente tem já tudo isso, né? O que que tá acontecendo? Ah, eu durmo, acordo, não me mexo. Ah, era o obsessor que estava em cima tentando matar. Na verdade, é o fenômeno do acoplamento, da volta, e tu acordou antes da tua alma, né? Hoje a gente tá já totalmente diferente, dando até dicas, né, para essas pessoas, às vezes, que tem umas que tem muito isso, né? Sofrem muito com isso, né? Mas se a gente ficar naquela de só espiritismo, vai jogar com espírito para tudo. E o problema não é nem isso. O problema é que tu não vai ajudar ninguém, né? Dizendo principalmente que é espírito, vai fazer desobsessão, vai fazer e não vai, na verdade, levar a nada. O Kardec ele indica alguns autores no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples. Estão vendo? Alguém pode me dar um feedback? Você está vendo aí que eu abri um Sim, sim, PDF? no PDF. Tá. Então, ó, o livro, o nome dele é O Espiritismo na sua expressão mais simples. O que que é esse livro aqui? É um dos livros considerados da codificação também, que ele seria pro leigo, aquele cara que, né, meio analfabetão, que não sabe, né, nem ler e escrever, é explicado de uma forma que não tem aquelas palavras, que não se entende nada, né? Se troca perispírito, né? Se modificou as palavras, seria para aquele que não tem tanto entendimento entender o que é espiritismo. E, na verdade, lá no final, o Kardec diz como que é para a gente montar uma biblioteca, né? Os livros que a gente deve ter dentro do Espiritismo, dentro da casa, para a gente estudar. E ali ele coloca, dentro de magnetismo, ele cita vários, né? Se vocês verem vermelhinho, os amarelos aqui que eu sublinhei, já tem bastante livro traduzido deles, livros muito bons. O Deleuze, ele considerava o cara dentro até ele diz algumas coisas, né, de cada um. Esse Charpignon aqui era um médico, ele tem um livro que é uma bíblia enorme, na verdade, que esse tem na internet, PDF também, qualquer um pode baixar. Instruções práticas do magnetismo animal do Deleuze é muito bom. Eu acho que praticamente todos esses livros aqui eles se repetem. Tem alguns autores que falam que modificaram o tratamento de um outro, né? Esse La Fontaine aqui, esse cara era um absurdo. Esse cara aqui, o Papa tocou ele da França porque o Papa disse: esse cara fica aqui, nós vamos ter que mudar o nome de Jesus Cristo para La Fontaine. O cara, né, recuperava surdos, cegos e dizia: pode não acreditar em nada, né? Porque muitos têm, né, aquela história de se tu tá ali na cama, se tu não acreditar, não vai receber nada. Ele dizia, esse aqui dizia: não precisa acreditar em nada, eu vou fazer e a pessoa vai ver. Ele fazia cego de nascença enxergar, cara. Claro que, né, tudo dentro, mas ele tem até os nomes, ele coloca todos os nomes das pessoas no livro, fulano de tal, da cidade tal, mora na rua tal, era cego, agora não tá mais. Né? Ele era um absurdo, e ele diz, os outros magnetizadores não conseguiam tantas curas que nem eu, porque eu coloco mais energia no paciente, e depois faço todo o trabalho. E os outros colocavam pouca energia. Então ele não diz os outros eram ruins, eles diziam os outros só pecam nisso. Né? O tratamento que eles deveriam fazer é esse, mas se eles ficassem um pouco mais com o paciente, né, fazendo uma imposição de mão, nunca num caso, né, de uma síndrome do pânico ou de um paciente com depressão, porque se tu fizer uma imposição de mão, tu mata eles, né? Pobre coitado se fizer isso. Mas os outros casos de doenças tem que invadir o corpo da paciente, invadir o corpo de quem está ali na tua frente com a tua energia e depois trabalhar. Né? Eles tinham as técnicas que eles fazem isso, todas explicadas nos livros. Né? Então, ele indica vários autores aqui que a gente já tem acesso a esses autores. E bem interessante a gente, né, pesquisar. A gente tem alguma pergunta, senão eu queria mostrar daí. Hoje eu só quis tentar fazer esse link de magnetismo com espiritismo. Interessante que a casa de vocês é bem, né, ela tem os dois lados, né? Tem o espiritismo, tem a Umbanda também. E dentro do espiritismo a gente tem que dar espaço para o caboclo trabalhar, tem que dar espaço para o preto velho, a gente na ausência deles, e se a gente souber trabalhar com eles junto, a coisa fica muito mais fácil, muito melhor. Né? A gente tem que ter os métodos, até vou mostrar mais para frente ali, se a gente estudar mais, né, onde o Kardec mesmo diz que quem é o principal no atendimento não é o espírito. Os espíritos não conseguem fazer nada sem nós. Nós que fazemos as coisas com o auxílio deles. Né? É deixar o egoísmo de lado, né, para trás, mas a gente também tem que ter
Tem que ter isso de saber que a gente tem essa capacidade. As pessoas estão ali para buscar, não é só se o céu te ajudar, né? Você não vem, é eu mesmo aqui. A gente que faz tudo, né? Se conectar com o teu anjo da guarda, com o teu guia, com o teu preto, com o teu caboclo, a coisa vai render muito mais. Mas a gente tem que dar. O próprio Chico tinha que estudar livros de medicina para começar a ter esse, para começar a escrever sobre isso, né? Porque senão ele não tinha o material dentro dele para os espíritos virem e trabalhar com isso. A gente também tem que procurar devagarinho. Não é amanhã vamos mudar tudo, mas algumas coisas a gente consegue ver, algumas coisas a gente não pode fazer. Né? Se você pegar uma grávida ali quase ganhando, você fazer uma energização na barriga e puxar a mão para baixo, o nenê vai nascer dentro do centro espírita. A gente já cuidou principalmente essas coisas aí, né? Chegou grávida lá no centro, já é um ou outro que pega, põe a mão, né? Porque sabe que pode adiantar. A gente teve até um caso de um familiar, de uma colega nossa do centro, que ela ligou desesperada, era 7 horas da noite, desesperada, num choro, que a nora dela estava para ganhar nenê, estava ganhando o nenê lá no Mato Grosso, desde as 7 da manhã, gemendo numa câmera, 7 da noite, já 12 horas, e a criança não nascia, e estavam tudo desesperado, médico, hospital, familiar. Ela mais soluçava e berrava no telefone, aí eu chamei a turma no grupo e ninguém. Era sábado à noite, 7 horas, tipo, turma não sei onde tá. E achei um outro colega ali, eu disse, ó, aquilo que nós não podemos fazer nas grávidas, vamos fazer a distância, a foto da mulher é essa. Gente, absurdo. Não deu 5 minutos. A mulher mandou a foto do nenê pra gente ver. Aí fica aquela, né? Será que já era para nascer mesmo? Né? A gente sempre leva, né? Fica com aquela pulga atrás da orelha. Pode ser que já ia nascer naquele momento se nós não fizesse nada, mas estava lá, né? Desde as 7 horas da manhã a gente fez e foi muito rápido ali. A gente pensou se foi ou não a gente que fez. As próximas grávidas que vier para o centro, a gente sabe o que a gente não pode fazer, que a gente não quer ter um nenê, né, nascer ali dentro. Então tem que ter Rapaz, uma cuidados, né? sala aí para aparição. Minha Nossa Senhora, vamos trabalhar dentro do hospital. Agora, e até isso, né, poderia ajudar, né? Mas infelizmente ainda estamos longe. Mas isso até para trazer gente que não é, eu tô ali, eu tô com Jesus, eu larguei minha família em casa, tô aqui no centro para ajudar, vou fazer uma imposição de mão e seja o que Deus quiser. Não é, né? Às vezes uma imposição de mão você arrebenta alguém que tá cheio de energia, né? Tá com a cabeça estourando ali, como diz o Mesmer lá, às vezes a energia não tá no lugar certo. Né? Isso não é tão difícil. Você fazendo os movimentos, né? Ou quanto menos imposição, na verdade, a gente fizer, melhor para o paciente. A gente estando circulando a mão, né? Passando de cima da cabeça até os pés, é a melhor coisa que tem, que a energia está circulando, você está levando ela, independente de tu tá pensando nisso ou não. As pessoas nunca saem carregadas, nunca saem tropicando. Marcelo devia lembrar no centro que o povo tomava passe, não tinha vez que não saía gente tropicando dos passes. O cara entrava mais ou menos e saía ruim, e nós ficava tipo, e sempre tinha aquela desculpa, né? A energia tava muito ruim, trocou, ficou boa, e saiu. Nossa, as pessoas, e depois diziam ainda, fiquei 2 dias sem dormir, mas porque era colocada energia, a pessoa chegou cheia, carregada, e você colocava energia em todo mundo igual, né? E gente com energia em excesso, você sente do lado, a pessoa dá choque, a pessoa, né, não precisa nem ter mediunidade nenhuma, dupla vista nenhuma, você vai percebendo isso, mas você tem que estar aberto para essas coisas também, né? Que não é só imposição de mão e gente, depois que nós mudamos, que a gente faz bastante dispersivo, que é esse, né, de cima da cabeça até embaixo dos pés, nunca mais sai alguém. Olha, eu acho que posso dizer, de 1000 passes alguém sai cambaleando, porque realmente era uma troca de energia mesmo. E antes não, era 3, 4 por noite, né? Tinha que carregar, deixar sentado na cadeira, toma uma aguinha, daqui a pouco vai passar. Pobrezinho, nunca mais aparecia no centro, né? Por causa de ninguém que queria o mal, né? Só se queria o bem deles, na verdade. Mas empregando uma técnica equivocadamente, que não era daquela forma ali para fazer. Eu queria compartilhar um material, então o tema de hoje era isso, né? Mostrar essa ligação que o Kardec foi 35 anos magnetizador, eles faziam, mas infelizmente esses livros começaram a vir há muito pouco tempo, acho que faz 10 anos o primeiro livro que foi traduzido aqui no Rio Grande do Sul. Gente, o livro é muito bom, deixa eu ver se eu acho ele aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ele é bem pequenininho, esse eu tenho. Não sei se ele aparece ao contrário, para mim está aparecendo ao contrário aqui. É Não, tá do Barão do Potê, Manual do Estudante Magnetizador. Esse livro aqui,
não é eu, para mim, um dia fui no centro espírita e um caboclo me disse: filho, você tem energia, você tem que estar aqui trabalhando, né? Nem para todo mundo foi assim. E eu pensei: que energia, que tá aqui trabalhando, né? Não tem energia nenhuma, não. E esse livro ele diz: você testa se você tem ou não, porque ele te ensina a mumificar pedaço de carne, frutas, você vai fazer. Eu fiz aqui em casa, mas a hora que eu li a primeira coisa, quero ver se eu tenho mesma energia. Gente do céu, absurdo. Eu tenho um pedacinho de carne ainda guardada que eu sempre levo quando, né, cito isso. Tu mumifica as coisas, né? Então, para ver o poder da energia da gente, com o objetivo de mumificar, colocando a mão, impondo a mão, e é um dia, dois, é bem simplesinho e bem rápido. Né? Daqui a pouco, olha quanto a gente está parado no tempo, a gente podia estar mumificando um câncer dentro de uma pessoa, né? Que esteja ali num lugar bem soltinho ali, a gente fazendo esse tipo de energia para fazer isso, né? Mas voltando